Claro que nesse mês de Novembro Azul, a gente fala sobre a saúde dos nossos homens, né? Dos homens que a gente quer o bem. E agora nós vamos estar falando da importância de você cuidar verdadeiramente da saúde do idoso. E a gente já tinha trazido o doutor em outros momentos, mas assim, a gente volta a falar com ele porque ele é uma pessoa que ficou aqui na história do Bom Dia com esse zelo, com esse cuidado verdadeiramente com o idoso. E essa preocupação relacionada a esses cuidados nos cabe não só no mês de novembro, mas assim, uma vida inteira, porque envelhecer é você estar vivendo. E só envelhece quem vive. Quem não vive, não vai envelhecer. Então, assim, você tem que envelhecer com qualidade, mas se você chegou na terceira idade, você tem que ter qualidade para continuar vivendo. E aí, o doutor Ricardo Quirino, que é médico geriatra, vem hoje aqui conversar com a gente e abordar esse assunto tão importante e o quanto é necessário a gente fazer com que estes homens idosos vivam mais e com saúde, né? Isso, bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É sempre muito bom ter essa abertura, Vanusa, para poder falar sobre saúde. Sim. E falar de saúde, acima de tudo, eu vou repetir o que falaram nas outras entrevistas, prevenção, né? Inclusive, estou vendo que todos estão bebendo água. A doutora Marília fez uma excelente aqui explanação sobre isso. E saúde do idoso começa lá antes. Eu sempre digo isso, né? Que estamos envelhecendo aos 30 anos. Portanto, o mês de novembro veio para mostrar essa conscientização sobre a saúde do homem, mas tem que ser feito o ano todo. Inclusive, eu até vou reforçar que dia 19 de novembro é comemorado o Dia Internacional do Homem. Você sabia? Olha só, que interessante. E esse dia 19 vai cair o quê? Num sábado? No sábado. Porque no Brasil a gente comemora em julho, 15 de julho. E de forma mundial, dia 19. E hoje, especialmente, dia de combate ao câncer de próstata. E engana-se quem pensa que saúde do homem se resume a um PSA, a um toque. É muito mais do que isso. Saúde engloba toda a atenção biopsicossocial que eu tanto falo. Por que as mulheres vivem mais, Vanusa? Porque elas não se atentem só ao câncer de mama. Elas vão regularmente ao ginecologista. Até a mulher fala, eu tenho uma ginecologista, eu tenho uma médica. O homem não fala isso. Ele só vai para curar, quando está com um problema. E a campanha é outra. Quando o problema já está bem agravado, né? E a prevenção é muito mais simples, muito mais fácil de fazer do que a busca de uma cura. Tá? Então, eu sempre reforço que saúde é prevenção, é se cuidar desde antes. Inclusive, na geriatria, a gente atua nas duas vertentes. Sim. Nas doenças do envelhecimento, pressão, diabetes, fratura, queda. E, acima de tudo, no processo do envelhecimento, que a gente vai atuar em várias vertentes, desde os 40, 50, 60 anos. E eu acho interessante uma pessoa tão jovem, né, que quis se especializar nesse mundo da geriatria e que, de uma certa forma, tem a responsabilidade de alertar você que também está jovem aí do outro lado, para que você venha envelhecer com qualidade, para que você venha ter mais saúde e que você não espere esse envelhecimento chegar para você cuidar da tua saúde. Impressionante. Eu acho que esse ano de 2022 foi o ano do alerta à prevenção. Sim. Todos os assuntos que a gente trouxe aqui para o programa. Eu falo isso com você porque falar de geriatria, falar do homem idoso, é falar de alerta. Sim. Um alerta para mim, que estou aos 50, daqui poucos anos estarei nos 60. E a gente precisa alertar a nós que muitas vezes deixamos determinadas situações acontecer com nossas vidas porque a gente ainda tem a tal força, ainda tem a tal vitalidade, mas a gente vai percebendo no dia a dia que não é bem assim. Você começa a sentir uma dor daqui, começa a sentir uma dor dali, uma gripe já te pega de uma forma e te deixa mais fragilizado, como não te deixou quando você era mais jovem. Uma situação de uma queda já não é mais aquela quedinha do passado. Você, aos 50, já não pode sair levando quedas como você levava. Exatamente. Você já sente uma dor mais expressiva que antes você não sentia. E aí, quando a gente fala dessa responsabilidade, que eu acho que isso é necessário nesse mês de novembro, de chamar a atenção dos homens, não só para o cuidado da estética, não só para esse cuidado de você querer se olhar no espelho e estar preocupado com o cabelo, com uma espinha, é ótimo. Mas se preocupar com o que está dentro de você. Sim. E isso que você falou agora é um alertar imenso na vida dos homens. Quando você fala, realmente a gente não vê um homem dizer,
eu tenho um urologista, mas a mulher diz, eu tenho uma ginecologista. Isso é muito sério. Isso é extremamente sério, porque a gente está tratando problemas. Sim. Em vez de se prevenir a ele. Eu até faço analogia, né? Quando teve uma entrevista recente, você vai do pré-natal, você se previne para ter um parto muito bem, para ter um nascimento muito bem feito, uma criança nascer bem. Mas a gente não se previne para ter um envelhecimento bem sucedido. E o que é isso? É aquele homem que ainda vai prover por mais tempo, financeiramente, trabalho, que tem saúde, ele ser funcional. É triste ver um idoso, às vezes, de 70 anos, que tem uma cabeça brilhante, mas o corpo não envelheceu à altura. Por quê? Não se cuidou antes. A mulher vive mais. Inclusive, dados do IBGE de 2019, a mulher tem uma sobrevida de 80 anos e o homem de 72. A diferença? Não se cuida, né? Não se previne. Não vai ao médico regularmente, só vai se tiver com problema ou se o filho levar. Né? Aí fica mais complicado. Aí fica muito mais difícil. Portanto, a essência desse Novembro Azul, dessas cores todas, é a prevenção. E lembrar que precisa ir regularmente ao atendimento médico com um especialista. Para que você chegue bem aos seus 60, 70, 90 anos, porque estamos envelhecendo. E o envelhecimento começa bem antes, como você mesmo comentou. Se cuide agora para você ser um idoso bem funcional, né? E mudar um pouquinho a estatística de que o homem vive menos do que a mulher. Vamos então alertar essas pessoas que estão assistindo o nosso programa. Cheguei à minha fase da terceira idade. Quais são as doenças, quais são os cuidados, o que chama atenção, principalmente nesse ano de 2022, que deu para a gente observar bastante a chegada do mal de Alzheimer com uma chegada fora do normal em pessoas ainda tão jovens, né? Então eu queria chamar a atenção relacionada às possíveis doenças e o que mais agrava o homem idoso na terceira idade, em termos de doenças. Vanusa, é uma excelente pergunta, né? Porque a cognição, que é a memória, aliás, o Alzheimer, ele não tem uma prevenção, você sabia disso? A demência, o Alzheimer não tem uma prevenção. Mas você consegue fazer atividades que isso joga ele para muito mais longe, a ponto de você não desenvolver a doença antes. Portanto, o básico, em que você ir regularmente ao seu médico que lhe acompanha para ajustar as doenças. Ter doença não quer dizer que você não tenha saúde. Ter doença controlada também é sinônimo de saúde. Então, esse ajuste dos medicamentos, avaliar que remédio você está usando, exercício físico. Beber água é importante para os rins. O exercício é importante para o corpo, para o músculo e para a mente. E o que é isso? É uma atividade física regular. Não é muito comum dizer assim, doutor, não faço, mas eu sou muito ativo. Eu faço isso, faço aquilo. Ótimo. Eu varro, eu passo, eu caminho, eu vou. Ótimo. Mas o exercício ritmado, com frequência, que você demanda um tempo só para isso, no mínimo de 150 minutos por semana, associando atividades de musculação por semana, isso é uma ponte para o envelhecimento melhorador. Vanusa, a gente tem um trabalho lá no Espaço Felicitar que eu associo o medicamento com a atividade. É um sinergismo. Doutor, estou com dor nas costas, tá? Pilates, hidroginástica. O remédio vai ajudar, mas ele sozinho não faz o efeito. É porque ele acaba também, de uma certa forma, ficando lá. E se você não faz exercício, não tem nem como eliminar. É o empurrãozinho, mas o que vai persistir mesmo é a atividade física. Saúde mental, dê valor ao seu sono, durma bem, respeite os limites do seu organismo. E acima de tudo, Vanusa, a ansiedade e o estresse, que isso é o mal que ficou pós-pandemia. Os medos, pânicos, estresses, medo da morte, a percepção da morte, tudo isso nos remete a valorizar a vida. E valorizar a vida... Medo do que pode acontecer, antecipando os medos. Será? Né? Viveu agora, né? E exatamente, viveu agora, porque agora você pode mudar. Estou aqui com você. Esse momento aqui eu tenho ele para mim. Futuro eu não sei. Então, o que você pode fazer hoje impacta diretamente no seu futuro. E aí uma dica que eu dou para os filhos, mudar a cultura de um idoso de 60, 70 anos, isso é praticamente impossível. Mas se alinhar a ele para poder mostrar a sua preocupação com a saúde dele, isso sim é possível. Né? Não levar ele só quando está doente, porque a doença isso já está lá configurada.
Mas a prevenção e a orientação e fazer com que esses cuidados fiquem à tona, isso sim você consegue fazer. Não briguem com ele. Se alinhem para poder cativá-lo e convencê-lo a ir ao médico, a controlar suas doenças, né? Assim como, por exemplo, o beber água por xixi. Você não espera o xixi ficar muito concentrado, escuro, para poder beber água. Ao contrário, você tem que beber água para o xixi ficar permanentemente claro. E o corpo humano, assim como o rim, é a mesma coisa. A mente, o corpo, o músculo, tudo isso é importante. Outra dica, evitar os excessos. Cigarro tem que ser abolido. Álcool, bebida moderada. Social, ter esse contato social. Até conversamos que eu encontrei duas amigas da minha aqui, foi um ótimo encontro. Isso que faz você estar vivo. É isso que faz a Vanusa ser a Vanusa. É o meio social, o que você transmite, o que você reflete. É isso que faz você ser a Vanusa. E quanto mais você investe na sua saúde, mais esse perfil vai se perpetuar por mais tempo, 60, 70, 80, talvez 100 anos. Muito bom, a gente recebeu aqui uma verdadeira aula do que é você cuidar da tua terceira idade. Algo nesse ano, acredito que eu não vá recebê-lo novamente até o final de dezembro, talvez, né? Depende aí do que vem acontecer. Mas, assim, algo que podemos usar como reflexão e que te chamou muita atenção nesses últimos meses do ano de 2022 e que não deixa de ser um alerta para quem está assistindo o nosso programa. Interessante, né? Não tem como não se remeter à pandemia, não pela doença em si, mas pelo distanciamento que isso causou. Eu estou recebendo no consultório, assim, cada vez mais impactos indiretos, pessoas que abriram uma demência ou que pioraram o quadro demencial pelo isolamento. Então, isso eu trago muito para mim, que essa proximidade social, gaste um tempo para cuidar da sua saúde social. Isso mostrou quanto que o ser humano é um ser que precisa de uma comunicação, de um contato. A tecnologia está aí para nos ajudar. Sim. Algumas vezes distancia, né? Pessoas próximas no telefone celular. E isso eu trago isso nesse ano. Se aproxime, gaste esse tempo com o seu pai, por exemplo, que pode ser um idoso homem. Esse é o recado que eu dou de reflexão desses últimos 2 anos que a gente passou com a pandemia. Até mais do que meses, um alerta de verdade. Eu quero agradecer pela sua presença. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse assunto hoje e chamar a atenção dos homens. Sim. Né? É muito bom, muito bom. Quero agradecer, quero te desejar muitos anos de vida, muita saúde, que você envelheça assim bem, com muita saúde também, tá? Muito obrigado, Vanusa, e obrigado pela oportunidade, essa abertura de poder falar sobre saúde. O que muda o mundo é a informação. Sim. Ela tem que ser levada por todos os meios, de forma clara. É isso que vai mudar, se Deus quiser, né, o nosso mundo daqui pra frente. Obrigada, viu? Olha, o Instagram do doutor vai aparecer aí na sua telinha e é claro que ele vai reforçar. Exatamente. @ né, dr de doutor.Ricardo Quirino. Entrem, deixem caixinhas, conversem, interajam e vamos difundir as informações. Tá certo. Muito obrigada, tá, doutor?